Fala pessoal, Pedro Niclaus aqui, analista de fundos imobiliários na Empíricos. Hoje vamos falar um pouquinho da performance dos fundos imobiliários em maio e das nossas perspectivas para junho. O mês de maio foi um mês difícil para os ativos de risco que impactou negativamente os índices domésticos de mercado. No caso do IFIX, o índice registrou certa estabilidade no período, mas recuperou suas perdas e encerrou próximo da estabilidade, com ligeira alta de 0,02%. No ano, o índice acumula alta de 2,14%. Comentamos um pouco sobre a performance do índice no nosso Top 5 FIIs de junho, que é o nosso relatório que engloba nossas 5 recomendações para o mês e que, inclusive, registrou alta de 0,57% no mês de maio. Apesar da performance positiva, o momento ainda é de incerteza. Nas últimas semanas, vimos o governo apresentar certa dificuldade para alcançar a sua meta fiscal, o que, obviamente, eleva as incertezas em relação ao cenário econômico local. No lado de política monetária, o Copom realizou um corte de 0,25 bips na taxa Selic, o que ainda está no campo de afrouxamento monetário, mas o comunicado que veio junto da reunião foi mal digerido pelo mercado, o que gerou uma quebra de credibilidade do comitê. Nesse sentido, o benefício do ciclo de cortes da taxa de juros para os ativos de risco se mostra abalado. Para os fundos imobiliários não é diferente, que tendem a se beneficiar de taxas de juros mais baixas, principalmente os fundos de tijolo. No caso dos fundos imobiliários, temos uma vantagem em relação a outros ativos de risco, que é a presença de títulos de renda fixa dentro dos portfólios, o que traz uma relação risco-retorno bem interessante. Não à toa que os fundos de crédito voltaram para o radar dos investidores, muito por conta da sua volatilidade histórica controlada, que mitiga um pouco dessa oscilação de preço dentro do portfólio dos investidores, e também por ter algumas operações indexadas ao CDI, ou seja, esses fundos se beneficiam desse patamar elevado, ainda elevado da taxa de juros. Nesse sentido, acredito que um aumento gradual de operações de crédito dentro do portfólio seja interessante, mas obviamente que a gente ainda preza pela diversificação e equilíbrio entre os setores. Dito isso, apesar dos fundos de tijolo apresentarem uma régua mais elevada em termos de valuation, enxergamos algumas oportunidades interessantes, muito por conta da melhora operacional do portfólio e de uma eventual melhora do mercado em si. Pontualmente, também encontramos oportunidades bem interessantes nos FOFs, que apresentam descontos elevados e níveis de pagamentos bem atrativos. Pensando nisso, trouxemos o BTG Pactual Fundo de Fundos, BCFF11, atualmente o maior FOF da indústria, com um portfólio bem diversificado e com a gestão com bom histórico. Em termos de portfólio, 47% das operações são de crédito, divididas entre fundos imobiliários e certificados de recebíveis imobiliários, que são os famosos CRIs. Essas operações possuem um risco controlado e taxas bem interessantes de remuneração. Em maio, o fundo apresentou queda de 2,5%, patamar que consideramos exagerado e que elevou o seu desconto em relação ao valor patrimonial, para casa de 10%. Quando consideramos o duplo desconto, que é uma particularidade dos FOFs, esse desconto pode ser ainda maior. Na parte de renda, encontramos um yield de 9,8%, patamar bem atrativo. Ou seja, estamos falando de uma oportunidade tanto de ganho de capital, como de geração de renda. Para acessar a tese de investimento no BCFF11 e nos demais ativos da nossa carteira, clique no link na descrição para receber o relatório gratuito. Bom, pessoal, por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.